Band News Anefac. Olá, tudo bem? Chegamos ao fim de mais uma semana. Se você está acompanhando dia a dia, esse é o 20º episódio do nosso programa. Hoje, direto para a entrevista, eu converso com o professor Ariovaldo dos Santos. Ele é titular do Departamento de Contabilidade da FEA-USP e um dos responsáveis pela análise das empresas ganhadoras do Troféu Transparência. Ele explica como coordena esse processo junto com os alunos e faz parte desde o comecinho do prêmio Anefac, FIPECAF e Serasa Experian. Vamos nessa? Eu tenho a honra de receber aqui para falar sobre o surgimento do Troféu Transparência. Ele já foi citado nesse podcast, tem um trabalho importantíssimo para a gente chegar até a 23ª edição do prêmio Anefac, FIPECAF e Serasa Experian. Converso agora com o professor Ariovaldo dos Santos, titular da FEA-USP. Professor, muito obrigado por atender a gente. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Professor, queria voltar 23 anos, quando chegaram no senhor com uma proposta de criar um troféu para premiar os executivos e as empresas mais transparentes do país. Como é que foi a sua reação e como é que você viu todo o trabalho que teria que ser feito? Bem, eu achei, em princípio, a ideia excelente, mas não tinha exatamente o tamanho. Então, nesse primeiro ano, com o convite do Ricardino, o que nós resolvemos fazer foi utilizar somente as empresas que publicavam suas demonstrações e tinham sua sede em São Paulo. Então esse foi o primeiro contato. A gente não sabia exatamente o tamanho do trabalho que teríamos. Essa proposta era de fazer isso com os alunos do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, de contabilidade lá da Universidade de São Paulo. E aí então a gente fez o primeiro somente com as empresas que faziam suas publicações no estado de São Paulo. O senhor imaginava, professor, que a gente chegaria à 23ª edição com perspectiva de outras edições no futuro? Imaginava o trabalho também que daria isso? Claro que a longevidade do prêmio é difícil de você, naquele momento, fazer algum tipo de previsão, né? Agora, de qualquer forma, essa longevidade do trabalho acabou mostrando de que ele realmente é importante, né? E como é que funciona, para quem tem a curiosidade, professor, como é que funciona na prática analisar quais são as empresas mais transparentes do país? Bom, o que a gente faz é o seguinte: nós pegamos as demonstrações contábeis que nós utilizamos para fazer a pesquisa de melhores e maiores, fazemos uma pré-seleção, ou seja, o primeiro passo é pegar as empresas que só publicam seus balanços com o parecer dos auditores. Desse primeiro grupo, a gente escolhe as empresas que eventualmente têm demonstrações contábeis, o relatório dos auditores com algum tipo de inconsistência, com ressalva. Depois fazemos uma segunda comparação com as demonstrações contábeis, os relatórios de administração. E depois, então, dessa primeira fase, a gente passa para os alunos do curso de pós-graduação fazerem as suas avaliações. Então, os alunos são sempre os alunos de uma disciplina chamada Contabilidade Societária, que eu ministro, e de uma outra disciplina chamada Análise de Balanços, que é de responsabilidade do professor Eliseu Martins. A gente fala do Troféu Transparência, o grande objetivo, além de, claro, premiar as empresas mais transparentes, é divulgar e implantar e incentivar a cultura da transparência. Como é que o senhor olha, há 23 anos, a situação em que o país estava e hoje? Qual o balanço que o senhor faz da importância e desse trabalho com o Troféu Transparência? É uma pena que a gente tenha uma repetição muito das empresas, e o que a gente percebe muito claramente é o seguinte: algumas empresas, essas que participam, que normalmente publicam suas demonstrações, companhias abertas, etc., elas têm interesse no prêmio e interesse em melhorar. Agora, o problema todo é que a gente não conseguiu atingir um monte de outras empresas que poderiam estar fazendo suas demonstrações, O que eu chamo de falta de cidadania. Muitas empresas sequer publicam suas demonstrações. E algumas empresas, que também não são poucas,
publicam as demonstrações simplesmente para cumprir tabela. Então esse é um problema que a gente tem enfrentado, né? E como fazer para incentivar essas empresas? Claro, tem um lado delas, mas é possível a gente fazer algo para incentivar essas empresas a até publicarem o que muitas, como o senhor falou, não fazem? O que eu entendo é que muitas das empresas elas não farão. As que não fazem ou não fizeram, hoje certamente continuarão não fazendo. Então, minha opinião pessoal é de que ou você faz de cima para baixo, ou seja, obrigando essas empresas a fazer essas publicações, ou a gente nunca vai conseguir ter isso. Eu vou dar alguns poucos exemplos para você. Você pega, por exemplo, as empresas concessionárias de serviços públicos. Algumas delas são limitadas e sequer publicam as demonstrações. Não são demonstrações de qualidade. Você pegar, por exemplo, o serviço de ônibus em São Paulo. Uma passagem de ônibus custa caro ou barato? Eu não sei. Eu não sei se 4,30, 2,50, 7,90. Pega umas empresas que, por exemplo, buscam os seus recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES. Essas empresas, muitas delas, sequer publicam suas demonstrações. Porque a grande desculpa que se dá é que essas publicações custam caro. Eu não estou falando de publicar isso em jornal de primeira linha, na primeira página, num domingo. Isso. O que eu estou falando é divulgação. E para a gente fechar, professor, falando agora das empresas que publicam essas demonstrações, como o senhor enxerga o benefício que elas têm por publicar e, quando publicam, claro, demonstrações de qualidade realmente transparentes? De alguma forma, esse benefício acaba vindo, né? O benefício indireto. Primeiro porque as pessoas passam a ter o reconhecimento, né? Passam a reconhecer esse tipo de empresa. Os fornecedores, os clientes, os próprios funcionários, que todo mundo acaba participando. E óbvio que a hora que essas empresas vão buscar recursos no mercado, e pode ser no mercado de capitais ou no mercado bancário, você acaba tendo algum tipo de retorno, né? Quer dizer, a transparência, mostrar aquilo que é feito, sempre ajuda na visão de quem concede algum tipo de capital. Com certeza. Professor, muito obrigado por atender a gente, por participar do podcast Band News ANEFAC. Parabéns pelo trabalho do senhor e até uma próxima. Tá, muito obrigado a vocês, um grande abraço. Se você quiser conhecer um pouco mais da história do Troféu Transparência, eu vou te dar uma dica. Se você ainda não ouviu, acesse o site da Band News FM ou da ANEFAC, tem também no Spotify, e procura lá, podcast Band News ANEFAC, episódio número 4. Eu bati um papo com o professor Álvaro Ricardino, ele deu a ideia, foi daí que surgiu o prêmio. Ponto final em mais um episódio. Você pode procurar a gente nas redes sociais. Eu, Sandro Badaró, apresentador desse podcast, apresentador também da Rádio Band News FM. Tô nas redes sociais com @SandroBada. A ANEFAC você encontra no Instagram como @ANEFAC, Twitter e Facebook @ANEFAC Brasil. Dá pra achar também no LinkedIn e tem ainda @Rádio Band News FM. 21º episódio já tá por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. Esse podcast é uma realização da Band News FM da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.